Olá, seja muito bem-vindo ao canal Aquahome Aquaponia Familiar. No vídeo de hoje a gente vai dar sequência falando sobre os materiais utilizados na aquaponia e vamos falar dessa maravilha aqui, ó, coxo bovino. Por que que a gente vai utilizar esse material e no que a gente vai utilizar os coxos bovinos? Nos vídeos anteriores eu já falei sobre argila expandida. Se você não viu, vou deixar aqui no card. E num vídeo anterior já falamos também sobre essas caixas de isopor. Como conseguir. Caixas de isopor é um material gratuito. Tem vídeo aí no canal explicando como você pode fazer para conseguir. E argila expandida também, relatando a minha experiência ao adquirir esse tipo de material e no que a gente vai utilizar. Os coxos bovinos eu vou utilizar como cama de cultivo, ou seja, como canteiro. São neles que a gente vai colocar as argilas expandidas, por isso aquela grande quantidade. São 6 coxos que eu adquiri nesse tamanho, eu já vou dar detalhes sobre eles. Por incrível que pareça, o motivo que me fez comprar, vocês podem ver que são coxos novos, o motivo que me fez comprar esses coxos foi preço. No geral, o pessoal utiliza bombonas, aquelas bombonas de 200 litros cortadas ao meio. Esses coxos custaram, eu já vou explicar para vocês, vocês vão entender, o mesmo preço que ficariam as bombonas aqui para mim. Quando eu decidi instalar essas camas de cultivo, o primeiro material que eu fui atrás, que era a minha primeira opção, seria aquelas maceiras, utilizadas na construção civil. Ocorre que o preço mais barato que eu encontrei para uma caixa de 1 metro por 1, com 20 ou 22 centímetros de altura, caixa de 250 litros, direto com o fabricante, foi o preço de R$200 cada unidade, sem contar frete. Esse preço no próprio Mercado Livre. Essas caixas maceiras têm 1 metro de largura por 1, é uma caixa quadrada. O meu espaço, como eu expliquei nos vídeos anteriores, para as camas de cultivo, ele é um espaço de 1,5 metro de largura. Então, se eu comprasse as maceiras com 1 metro, eu teria que deixar o corredor aí com as camas de cultivo com 1 metro só, porque 2 metros não caberia. Então eu perderia meio metro. Esse também foi um outro motivo do porquê que eu descartei as maceiras, tá? Mas seria minha primeira opção. Fui verificar as bombonas. Encontrei aqui na minha região essas bombonas que o pessoal utiliza muito, tanto como cama de cultivo, cortadas ao meio, como também como filtro, bombonas de 200 litros, essas azuis, a R$120. Aqui na região. Se eu pegasse mais, dependendo da quantidade, me fazia até R$100 o preço de cada bombona. Esse coxo aqui, o preço dele, R$155. Aí você pode pensar, pô, mas ainda é mais caro. Mas peraí, vamos lá. Esses coxos, eles possuem 70 centímetros de largura total, 60 área útil. 2,10 de comprimento, tá? Na verdade é 2,12. E aproximadamente 2 metros de parte útil, né? A parte do meio. E uma profundidade de 30 centímetros, que é uma profundidade bem maior do que as maceiras me dariam e do que as próprias bombonas me dariam. Esse foi um fator também importante para a minha decisão. E o outro fator é justamente a largura. Como tem 70 centímetros, eu colocando duas, uma ao lado da outra, vai ficar com 1,40 m. O meu espaço é 1,5 m. Então ela se adequou muito bem ao meu espaço. Esse foi outro fator importante. Mas o principal, como eu falei, foi o preço. Uma bombona custando R$100, ela me daria uma litragem, vocês já vão entender por que isso, de 300 litros, com 3 meias bombonas, ou seja, uma bombona e meia. E ao preço de R$100 custaria R$150, essas 3 metades. O mesmo preço do coxo. O coxo aqui tem 310 litros, tá? Então eu estou arredondando para 300 para ficar a mesma conta. Então a mesma litragem desse coxo, peça única, 300 litros, a R$155, ficariam as 3 meias bombonas. A R$150, ou seja, seria R$50 cada meia bombona. Esse seria o preço que me custaria, ou seja, o mesmo preço. Qual é a vantagem do coxo? Primeiro, em vez de montar 3 camas de cultivo, ou seja, utilizar 3 sifões Bell, 3 entradas de águas com registro, flanges, eu vou utilizar uma só, porque é um equipamento só com a mesma litragem de que as 3 bombonas teriam. Esse é um outro fator importante. O coxo eu comprei pela internet, então eu paguei frete também. Aí encareceu um pouquinho, mas ainda assim vai ficar o mesmo preço. Vocês já vão entender. Eu paguei R$25 por unidade, comprei 6 coxos desses, 6 unidades. Então fica o custo final dele R$175.
As bombonas seriam 150. Agora, conta quantas peças que eu utilizaria para montar 3 camas de cultivo com as bombonas. Flange, registro de água, os próprios canos mesmo, pedaços de canos que eu utilizaria, as demais conexões. O preço ficaria basicamente o mesmo. Eu fiz a conta no momento da decisão e ficaria exatamente, eu gastaria mais ou menos uns R$25, talvez até um pouco mais, dependendo da marca que eu fosse comprar as conexões. Então, o custo, para mim, aqui, foi melhor, ou na pior das hipóteses, o mesmo, comprando o coxo, do que se eu comprasse as bombonas. Além de que eu não vou ter trabalho de cortar, né? Eles já estão prontos, seria só montar lá no espaço assim que tiver pronto. Onde eu comprei? Eu não estou indicando, tá, pessoal? Até porque eu não conhecia a loja, foi a primeira compra que eu fiz, mas para mim chegou direitinho aqui. Uma loja chamada Portal da Terra. Fica numa cidade, se eu não me engano, chama Quintanda, interior de São Paulo. Não conhecia a loja até então, descobri isso pesquisando na internet. E aí fiz a compra, para mim chegou aqui tranquilamente. Foi o menor preço que eu encontrei. Inclusive eu cheguei a orçar esse material com o fabricante e sairia um pouquinho mais caro. Tá bom? Esse é o vídeo de hoje. Se gostou, deixa aquele like, se inscreve no canal se ainda não for inscrito. Próximo vídeo voltaremos com mais um material utilizado aqui no nosso sistema de aquaponia. Grande abraço e até o próximo vídeo.